Então, graças e paz, meus irmãos, boa tarde a todos. Políticos vão de férias. Uns rumam a sul, outros regressam à terra. Não sei se alguém viu esta notícia, ela passou durante esta semana, e da esquerda à direita ou da direita para a esquerda do nosso espectro político, todos os líderes partidários foram para as suas férias. Uns foram para o Algarve, outros foram para o Alentejo, uns foram para Braga. Parece que, ao que parece, não sei se é verdade ou não, mas parece que o único que não tirou férias foi o Luís Montenegro, o nosso primeiro-ministro. Parece que vai ter apenas uns dias de descanso. E não sei se repararam, mas estamos em agosto. Já viram no vosso calendário? Estamos em agosto. E agosto é sinónimo de quê? De férias. É sinónimo de férias. Pelo menos para grande parte dos portugueses, agosto ainda é o mês de eleição das férias. Tanto cá dentro como lá fora. E se férias, normalmente, têm um objetivo, que é o descanso. Já perceberam que alguns não estão cá hoje porque exatamente estão de férias e procuram um descanso que nós sabemos que alguns é merecido. Pois é são então sobre o descanso e sobre o cansaço que hoje gostava que pudéssemos meditar. Sabem que nós vivemos numa sociedade de muitos contrastes e de muitas inquietações, se quiserem, e de muitos paradoxos. Porquê? Porque nós nunca tivemos tanto desenvolvimento tecnológico, nós nunca tivemos tantas máquinas a fazerem o trabalho por nós e nós nunca estivemos tão cansados. Vocês lá em casa, vocês têm máquinas de lavar, têm máquinas de secar, alguns têm o robô, o Ambrósio, que aspira a casa, anda ali pelos cantos e limpa. Aqueles que são mais dados às tecnologias, e às tecnologias, sabem, falam para os gestores e os gestores descem. As luzes acendem-se. Dizem, Alexa, liga-me aí a RTP Memória que eu quero ver. Pois é, nós nunca tivemos tantos instrumentos, tantas ferramentas tecnológicas, e o paradoxo é este. Era que a promessa de termos estes meios tecnológicos iriam servir para nós termos mais descanso. Acontece exatamente o contrário. É que a sociedade hoje nunca esteve tão cansada. Eu não sei se se passa convosco, mas isto não é uma questão de idade. Não pensem, eu quando era jovem não tinha... Mentira. Vocês sabem que hoje nós, em média, dormimos cerca de 6,8 horas por noite. Há 100 anos atrás, não sei se há aqui alguém que esteja cá há 100 anos atrás, o normal era dormir-se 9 horas. Eu há dias estava a falar com um amigo. É um amigo que ele me dizia muitas vezes, olha estou cansado. E eu, sinceramente, eu nunca liguei muito. Mas ele um dia, ele às vezes liga-me, e nós às vezes conversamos pelo telefone, e ele ligou-me, e a conversa nem sequer ia longa. Tinha passado para aí uns 5 minutos. E normalmente nestas conversas ele fala e eu ouço, normalmente. Mas de vez em quando tenho que dizer alguma coisa. Esta vez estava a contar de uma peripécia que me tinha acontecido lá na minha luta com o meu grelhador, e não tinha passado mais do que 1 minuto. E eu comecei a perceber que ele não dava resposta. E pronto, olha, estás aí? Porque era muito estranho, porque eu ouvia o ruído do fundo. Eu estava no carro, eu ouvia os carros a passar, eu ouvia barulho, ouvia tudo menos ele. Então, está tudo bem? E ele, nada. Eu, bem, desliguei o telefone. Passados uns 3, 4 minutos, liga-me ele outra vez. Estou. Sim, então, o que é que se passa? Passa-se alguma coisa? Opa, eu acho que eu adormeci. E fiquei com o telefone na mão. Sabem, eu aí comecei a ficar um bocado preocupado. Porque alguém que está a conversar com outro, ainda que seja ao telefone, e adormece. Eu quero-vos dizer, eu depois fiz queixa à mulher dele, e ela me dizia, isso já é normal. Pois, só que numa dessas normalidades, ele teve um acidente, capotou o carro e a coisa podia ter sido bem grave. Então, cuidado. Quando nós estamos cansados, há sinais que evidenciam
o nosso cansaço. E mais que, alguns estão a pensar, mais do que esta questão do cansaço físico, que é legítimo nós termos, às vezes quando a idade vai avançando um bocadinho, há um cansaço emocional, há um cansaço da alma que nós temos que reconhecer que hoje existe. Hoje está presente em muitos e muitos e muitos. Sabe? E esta sociedade que nos dizia, olha, se tu tiveres estes eletrodomésticos ou estes instrumentos, tu vais estar mais descansado, tem-nos enganado. Porque tem sido exatamente o contrário. Porque tem obrigado as pessoas a estarem cada vez mais ligadas, mais atentas ao telefone. Quem aqui que não tem um smartphone? Há aqui alguém? Eu só conheço um. Só um. Dois. Parabéns. Dou-vos os meus parabéns. Eu sei que algumas pessoas têm resistência até, mas 4. 1, 2, 3, 4. 4. Mas sabem o que é que esta maravilha da tecnologia tem-nos obrigado? A nós a estarmos atentos às notícias, a estarmos atentos àquele plim, aquelas notificações que constantemente, e se vocês não desligarem o WhatsApp da igreja, aquilo está sempre ali, plim, 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 e é bom que desliguem, está bem? Porque às vezes nós temos que fazer mais alguma coisa que não estar a olhar para o telefone. Mas tem havido esta exigência de estarmos ligados, de estarmos atentos, estamos a ver o que é que se passa, e as redes sociais têm fomentado muito isto. E é aquilo que eu vos dizia. Há um século atrás, as pessoas tinham menos tecnologia e estavam mais descansadas. Então, se calhar, há alguma coisa que nós devemos refletir. Por outro lado, a sociedade também exige cada vez mais de nós, tanto em termos profissionais como em termos pessoais. É ou não é? Nós, cada vez mais, vemos as pessoas a terem um desejo incessante de mais, de querer mais, de procurar ter mais, de procurar fazer mais, de procurar viajar mais, de procurar agregar mais. E esta busca incessante, o John Kenneth Galbraith, ele era um economista lá do século XIX. Ele dizia o seguinte: a mente do indivíduo ganancioso está eternamente em movimento. Então, a tua mente que está sempre a trabalhar, está a trabalhar para o quê? E em função de quê? Dos estímulos, do último lançamento, do último vídeo, do último clipe, do último TikTok, do que quer que seja, ou está atento e desperto para que realidade? A sociedade de consumo que nós vivemos exige-nos e diz-nos: tu gastas mais, compras mais e para isso vais trabalhar mais. E no final vais ser mais feliz. É isto que nos dizem. E nós, às vezes, se estivermos desatentos, podemos cair nesta casca de banana. Porque é exatamente o contrário. Porque é exatamente o contrário. E nós hoje vemos muitas vidas cansadas, destruídas, sobrecarregadas, exatamente por causa disto que vos tenho vindo a dizer. Então, este panorama que eu vos tenho relatado permite-nos perceber que o cansaço que nós vemos nas pessoas tem várias formas, é multifacetado e apresenta-se de diferentes modos. E o que é que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre cansaço? Fala alguma coisa sobre descanso? Porque é isso que nós estamos a tratar. E antes que vocês comecem a pestanejar e a soneca das 4 horas ou das 5 horas, venham comigo para Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Este é um texto que nós sabemos e conhecemos de cor. Mas se nós queremos falar de cansaço e descanso, nós temos que atentar para as palavras do Senhor Jesus. Porque, deixem-me dizer, o Senhor Jesus foi um mestre em muitas coisas. Mas Ele também foi mestre no cansaço e também foi mestre no descanso. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 31, diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem nunca ouviu estes versículos? Todos aqui provavelmente já ouviram. E este convite é um convite radical do Senhor Jesus. É ou não é? Ele diz, olha,
Vinde. E estas palavras do Senhor Jesus são tão necessárias hoje, ou talvez mais até, do que eram há 2000 anos atrás. E elas, de alguma forma, mostram, resumem a essência daquilo que é o Evangelho de Jesus, das boas novas da salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E isto é apelativo ou não? Isto soa bem ou não? Isto atrai-nos? Isto constrange-nos, conforme já nos ouvíamos hoje à tarde, ou não? Este convite de Jesus é um convite universal. É um convite aberto. E ele dirige-se então a todos aqueles que estão cansados e oprimidos. No grego, esta ideia de cansados era de alguém que tinha executado, realizado um exercício, uma tarefa árdua, de esforço. Estava efetivamente ativo e porque tinha feito muito e realizado muito, estava cansado. O sobrecarregado é um bocadinho diferente. É aquele que transporta um peso, às vezes que não é dele, às vezes que é dele, e que se sente cada vez mais difícil dar um passo. Eu não sei se vocês já alguma vez saíram da cama e diziam: ao pé, levanta-te, porque o resto já não mexe. Este sobrecarregar. E é para estes que Jesus fala. É para estes que ele diz: olha, se tu estás nestas condições, se tu estás nestas circunstâncias, tu não tens que continuar assim. Vem a mim. Vem a mim. E a declaração de Jesus é corajosa, é ou não é? Ele diz: talvez tu melhores. Quando nós vamos ao médico e ele passa aquelas receitas todas, que nós às vezes nem sabemos o que é, nós temos a esperança de que talvez aquelas vitaminas nos abram o apetite, que talvez aquela dor que nós temos no fundo das costas, no espaço, com aquele anti-inflamatório que tomamos, é ou não é? Mas não temos certezas. Então, se quando vamos ao médico até nos predispomos a usar de alguns medicamentos que queremos que é para a nossa saúde, porquê é que não o fazemos e não experimentamos aceitar o convite de Jesus? Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E esta é uma dimensão que Jesus está a dizer, é uma dimensão física, emocional e espiritual. E este alívio que Jesus promete é, no grego, a palavra é anapausa, que significa descanso, refrigério, restauração. Eu não sei se vocês já, naqueles dias de muito calor, encontram um pouco de água, mas daquela água corrente, fresca, que aquilo quando passa na garganta parece que até corta. É bom ou é mau? É muito bom, não é? É muito bom nós sentirmos alívio das nossas maleitas, do nosso peso, desta água fresca que podemos experimentar. Então, Jesus é isto que está a dizer. Olha, se estás assim, eu quero te dizer, se tu vês a mim, não é talvez, eu vou aliviar. Eu vou refrigerar a tua alma. Sabem, esta promessa de descanso do Senhor Jesus encontra eco, ou melhor, é correspondência àquilo que já existia no Antigo Testamento. Vocês recordam-se que no Antigo Testamento havia no povo judeu um cuidado muito grande pelo dia de sábado. Porquê? Porque estava na lei e significava a oportunidade, então, de descanso. E é este que nós vamos ver já a seguir, esta noção de descanso que o povo judeu tinha, de ter um tempo de refrigério do físico, do mental, do espiritual, que Jesus agora transporta para esta palavra de Mateus e diz: olha, o sábado não é um dia específico. O sábado não é apenas a oportunidade de tu descansares o teu corpo. O sábado sou eu. Aliás, ele dizia: eu sou o Senhor do sábado. Queres ter descanso verdadeiro e permanente e perene? Vem em mim. Porque esta noção de descanso não é uma ideia humana. Foi Deus que criou o descanso. Vocês recordam-se, e venham comigo
para Gênesis capítulo 2. Vocês recordam-se que Deus, a Bíblia, na descrição realizada por Deus acerca da criação, ele transporta-nos para várias realidades. E depois, no final da criação, no capítulo 2, no versículo 2, nós encontramos o escritor, que nós queremos que era Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou este registro. E diz no versículo 2, capítulo 2: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus descansou. E esta noção de descanso de Deus, que depois vai ser refletida mais à frente, conforme nos dizia, na vida do Senhor Jesus, é essencial para nós que percebamos porque é que Deus se importa com o descanso. Porque Ele se importa contigo. Deus criou o sábado porque Ele se importa contigo. E quando nós olhamos para o descanso, nós devemos olhar não apenas para um carregar de baterias, mas uma expressão do amor de Deus. A palavra hebraica para descansou vocês conhecem, a palavra Shabbat, que vai dar depois origem ao sábado no hebraico. E este termo, quando nós aplicamos a Deus, podemos pensar, mas então Deus cansou-se. Depois daquela tarefeira toda de estar a criar os universos e todas estas coisas que nós vemos, então Deus esgotou-se, Deus descansou-se. Não, quando esta palavra é usada no contexto de Deus, significa algumas coisas. Uma delas é que Ele deu por completo, por terminada, a sua criação. E quando Ele completou, Ele viu que era tudo bom e muito bom. Por isso Ele estava satisfeito. É este Shabat de Deus que nós somos chamados a ter na nossa vida. Saber descansar naquilo que temos e não estar sempre preocupados com aquilo que não temos. Também esta dimensão, esta ideia do descanso de Deus após a criação, ela aponta para o modelo que Deus queria para o homem, de rotina, de ritmo de trabalho, que devia ser alternado com um tempo de descanso. E Deus levou tão a sério esta questão do descanso, que Moisés relatou isto em Gênesis, e depois Deus deu indicação para estar registado como sendo um dos 10 mandamentos. Lembram-se? Venham comigo agora para Êxodo, capítulo 20. Quando Deus dá o código moral, se quiserem, ao povo de Israel, Ele faz várias declarações. Vocês lembram-se dos 10 mandamentos? Não tocarás à campainha do teu vizinho à meia da noite. Lembram-se deste? Aí não está neste. Não. Mas há uma série. Há uma série de mandamentos, de ordenanças de Deus. E uma delas, no capítulo 8, no capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia, Ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E era esta a intenção, a ordenança de Deus para com o seu povo. Sabem, nós quando olhamos para aqui, dizíamos, esta palavra de descanso, quando aplicada a Deus, significa plenitude, terminar a criação, mas também pode significar contemplação e deleite, conforme vos dizia. E agora, no versículo 11, nós vemos que Deus abençoou o dia de sábado. Aquilo que implicitamente Deus está aqui a fazer é que Ele eleva o conceito e a dimensão e o significado do sábado, não apenas na dimensão física, mas eleva então para uma dimensão espiritual. O Dietrich Bonhoeffer, ele escrevia: o descanso de Deus é a conclusão de sua obra, que só o homem inquieto perturba. Gostei muito desta frase.
O descanso de Deus é a conclusão da sua obra. Que só o homem inquieto, insatisfeito, irrequieto, se quiserem, perturba. E este conceito que estava presente na velha aliança, ele então continua na nova aliança. Quando a igreja não celebra mais o sábado do descanso, mas celebra o domingo do descanso. Porquê? Porque foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou. E a igreja reunia-se para celebrar isto mesmo, para ter um tempo de consagração separado das suas rotinas habituais e valorizava o dia do descanso. E sabem, e ao longo de séculos, esta expectativa, este comportamento cristão era efetivamente de valorizar o dia do domingo. O dia do domingo tornou-se um dia de adoração, um dia de culto. E há 100 anos atrás, exatamente há 100 anos atrás, exatamente nos Jogos Olímpicos de Paris, há 100 anos atrás, houve um homem que levou este assunto muito a sério. Ele chamava-se Eric Liddell. Alguns conhecem a história deste homem. E ele era um corredor, era um atleta. Ele corria 100 metros. E para quem corre 100 metros, tem um determinado tipo de preparação. Eu não sei se alguns de vocês conseguem correr os 100 metros em menos de 15 minutos. Alguns de vocês. Outros nem tanto. A menos que venha um cão atrás de nós, não é? Eu tenho batido, normalmente eu bato recordes, é que se tiver alguém atrás de mim. Se tiver alguém atrás de mim, dá-se a asa, não é? Mas o Eric Liddell, ele era um atleta. Ele era muito bom nos 100 metros, no atletismo. Ele ia participar nos Jogos Olímpicos. Aliás, tudo aquilo que apontava para que nessas Olimpíadas ele ganhasse a medalha de ouro. Porque ele era, e nos treinos tinha demonstrado, que era melhor do que todos os outros. Acontece que este Eric era também um cristão. Era um cristão que levava a sério a sua fé. Levava a sério o seu compromisso com Deus. E uma das coisas que ele preservava era efetivamente o dia de domingo. Então o que é que aconteceu? Lá nos Jogos Olímpicos, há 100 anos atrás, marcaram a corrida dele. Sabem quando? Pois é, no domingo. Ele agora tinha duas opções. Ou corria e trazia, ele era escocês e trazia a medalha para a Escócia, ou não corria e mantinha-se fiel àquilo que ele acreditava. O que é que vocês acham que ele fez? Pois é, o Eric não correu. Isto levou a uma controvérsia. Outros pressionavam, não, mas tu tens que correr, estás aqui para representar. Ele disse, não, eu não vou correr, porque para mim o domingo não é um dia de competição, para mim o domingo é um dia de adoração. Há um filme, quem quiser ver sobre isto, As Carruagens de Fogo, The Chariots of Fire, de 1981. E este filme, que conta a história do Eric, ganhou um prémio, o Prémio Nobel. Mas a história não termina aqui. Ele não correu, foi eliminado e ficou lá nos Jogos Olímpicos. E perguntaram-lhe o seguinte, olha, já agora, não queres correr os 400 metros? Eu disse, mas eu não me preparei para os 400 metros. Pois, mas é a única opção que tu tens. E agora vocês já começam a imaginar o que é que aconteceu, não é? Ele correu uma corrida para a qual não estava preparada. Ganhou a medalha de ouro e bateu o recorde olímpico. E tudo isto porque ele honrou o seu Deus. Vocês diziam assim, mas era só uma corrida. Não, infelizmente, nós percebemos, infelizmente, que os Jogos Olímpicos não são apenas desporto. E deixa-me fazer um breve parênteses relativamente aos Jogos Olímpicos, não de 1924, mas de 2024. Como é que é do conhecimento vosso? A cerimónia de abertura destes Jogos foi de um teor, no mínimo,
como direi, ofensivo. Nós cá não tivemos tanta essa noção, porque eu confesso-vos que na altura não vi, só soube no dia seguinte da polémica que se gerou e tive que ir ver e ver para trás. Mas nós, houve ali alguns momentos que passaram publicidade em Portugal e então nós não pudemos ver alguns detalhes que noutros países viram. E o que é que nós vimos? Nós vimos a nossa fé ser ridicularizada. Nós vimos a ofensa, nós vimos a chacota, nós vimos a zombaria, nós vimos símbolos de fé dos cristãos a serem vilipendiados. Vimos algumas coisas que nos são muito queridas a serem ali, a servirem de chacota e de ignomínia e de vergonha. Foi isto que nós vimos. E esta declaração pública num evento desportivo cumpre-se a um propósito. Ela não é inocente. Ela não acontece por acaso. Ela não acontece porque, desculpem lá qualquer coisinha, não, foi intencional. E a pergunta que se coloca é: e como é que nós devemos reagir? Quando a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, é exposto ao ridículo. Qual deve ser a nossa atitude? O que é que devemos dizer a quem nos perguntar alguma coisa? Bem, eu confesso-vos que na altura eu tive uma determinada reação. Depois segurei-me. E estou a primeira vez a falar disto. Porque a primeira coisa que nós temos que ter em consideração é se fomos ofendidos nós próprios, porque somos nós que estamos em causa, ou o que é que está em causa. Dá para perceber isto? Porque às vezes nós ofendemos não por causa da ofensa em si e do agravo que é feito, mas porque nos doemos a nós próprios. E a segunda coisa que nós temos que nos lembrar é que Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus não precisa que ninguém o defenda. E tendo então isto em mente, qual é a minha postura? Qual deve ser a minha postura? Tenho eu o direito à indignação ou não? Como português, como europeu, como alguém que vê as provas ou não, e que sustenta uma série de companhias e de empresas que patrocinaram, eu tenho alguma coisa a fazer ou não? Eu tenho direito a indignar-me ou não? E a Bíblia reconhece, sabem, a existência e a legitimidade de uma indignação justa. Vocês recordam-se daquele versículo em Efésios 4:26 que diz: irai-vos e não pequeis. Não diz não irai-vos. Diz irai-vos, mas não pequeis. E depois acrescenta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então isto parece que dá a ideia, a sugestão de que efetivamente pode haver indignação, pode haver uma manifestação de desagrado, de condenação de algumas coisas que nós percebemos que são injustas ou que de alguma forma não é o caminho que nós queremos que a sociedade leve. E é possível repudiar veementemente aquele tipo de atuação numa cerimónia desportiva? Sim, eu creio que sim. E nós condenamos. E nós repudiamos. Um dos exemplos bíblicos que, por exemplo, nós encontramos na Bíblia de uma indignação injusta foi quando Moisés vinha a descer tinha a tábua dos 10 mandamentos e quando chegou o povo estava a adorar um bezerro de ouro. Lembra-se? Curiosamente, havia um bezerro de ouro também lá nos Jogos Olímpicos, mas isso era outra história. E quando Moisés vê aquela idolatria e aquela entrega do povo, o que é que ele fez? Ele indigna-se e reage. Mais à frente, se vocês fossem ver lá em Neemias capítulo 5, vão ver como ele se indignou e ele não foi nada simpático com aqueles que estavam a explorar os pobres e a extorquir-lhes dinheiro. Se quiserem ver, podem ver isto em Neemias 5, 6 e 7. Então parece que quando há uma questão de justiça, há efetivamente o direito à indignação. Mas a Bíblia também deixa algumas advertências. Que advertências são essas? Tiago diz-nos: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se a si mesmo. Então parece que nós temos que perceber que há o direito à indignação, mas temos que ser sábios e equilibrados. Para quê? Para que a ira não dê lugar ao pecado. E quando é que isto acontece? Quando nós temperamos com o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paciência, longanimidade, mansidão e temperança. Então o direito à indignação existe
E temos direito a ele, sim. Especialmente quando nós vemos a opressão, a injustiça e a blasfémia contra o nosso Deus. Mas antes de expressarmos essa indignação, temos que perceber se é por amor a Deus ou por orgulho ferido. Porque pode acontecer. E aí a motivação já está claramente errada. Bem, 2 breves textos, se quiserem, para nos ajudar a perceber esta questão. Vocês recordam-se, nós lemos Lucas, não lemos Lucas, mas nem vamos ler. Lucas 9, 51 e 56. Há um relato em que Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele estava cansado, precisava pernoitar, recuperar, e ele passa por uma cidade, uma aldeia samaritana. E os samaritanos perceberam que ele ia ao sacrifício, oferecer sacrifício em Jerusalém. E quando os samaritanos viam isto, já não estavam com os judeus, e quando viam que ele ia a Jerusalém, então não havia hipótese. E quando 2 dos discípulos de Jesus viram que eles tinham rejeitado o Senhor Jesus, qual foi a reação destes discípulos? Lembram-se? Ó Senhor, queres que nós oremos ao Pai para que envie fogo do céu e os destrua? Quero-vos dizer, vocês já podem imaginar qual foi a minha primeira reação quando vi aquilo. Mas sabem o que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Esta foi a reação de Jesus para alguém que o rejeitou, uma aldeia inteira, que os seus discípulos queriam que por causa disso Deus os destruísse. Então, nesta reação de Jesus, nós percebemos que há uma necessidade que nós temos de compensar misericórdia e não apenas julgamento. E Jesus aqui deu prioridade à misericórdia, ao amor aos inimigos, e mostrou também uma grande paciência com os discípulos. Mas agora, se formos para outro texto do Evangelho de João, vocês recordam-se no capítulo 2, versículo 13 a 17. Vocês recordam-se quando Jesus vai ao templo e ele vê algumas coisas que não gostou nada. E o que é que Jesus fez? Assobiou para o lado. Não. João é muito detalhado. Ele diz que ele pegou numa espécie de garrote ou zagote, ou lá o que era, um chicote. Eu não queria dizer chicote, mas era mesmo um chicote feito de várias, de cabedal, e começou a desbaratar aquilo tudo. Não, virou mesas, derrubou tudo o que tinha ali à mão. Jesus não disfarçou e não se mostrou como se não tivesse visto. Então, se por um lado nós temos Jesus a dizer, olha, vocês, aos discípulos, quando eles pedem a intervenção e justiça de Deus, mas agora Ele próprio, como é que nós podemos perceber e conciliar estas duas passagens? É exatamente isto. É que há momentos para misericórdia e há momentos para tomar posição. Quando nós olhávamos para aquele texto que vos falava daquela aldeia samaritana, o que estava em causa era a rejeição de Jesus. O que estava no templo, o que estava em causa era a adoração e o culto a Deus. Aquilo que nós vimos na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos foi uma distorção daquilo que é o culto e que deve ser a reverência, a humildade perante a divindade, se quiserem. Então estes dois eventos mostram-nos a dimensão tanto da justiça de Deus como da sua misericórdia. Porque o problema que se coloca é este, meus irmãos, quando nós nos calamos perante estas atitudes, nós estamos a tornar mais pequeno a mensagem que possuímos. E quando nós falamos de um Jesus que se sentou à mesa com os discípulos e que falou de que iria morrer e dar a sua vida pela humanidade, e que inclusive acolheu um dos traidores que estava com ele, o que é que os outros vão dizer se nós, quando os outros ridicularizam este episódio, o que é que vão dizer de nós?
Para vocês, afinal, isso não é assim tão importante. Porque senão vocês tomavam uma posição. Dá para perceber. Por isso, temos esta necessidade de assumir que não é tolerável, não é aceitável num evento público, desportivo, mundial, vilipendiarem a representação daquilo que nós queremos do nosso Salvador e do nosso Senhor. Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois Jesus acrescentava, já fechei o parênteses, está bem? O que é que acrescentava lá no versículo 29? É que não chega a vir a Jesus. O que é que diz o versículo 29 do 11 de Mateus? Vamos lá rapidamente, antes que vocês... E Jesus continua então. É que se ele primeiro chama, ele depois diz: não chega a vires a mim. Tu tens que tomar sobre ti o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, o descanso à alma vai acontecer. Sabem, muita gente quer vir a Cristo com os seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu cansaço, com a sua opressão, e quer continuar na mesma. Então eu perguntei, então para que é que vem? Porque há uma necessidade de mudança e de desejo de mudança. Às vezes o próprio nem sequer sabe como fazer. Mas sabem, a palavra de Jesus é aqui muito clara. Eu vos aliviarei. Não és tu, ele vai produzir isso na tua vida. O jugo que Jesus fala era aquela peça, vocês sabem. Lembram-se aquela peça de antigamente que se colocava nos animais que lavravam a terra? A esta dimensão. Normalmente ela é colocada a 2. Normalmente. Isto tem uma significância, é uma metáfora de Jesus que é, olha, tu vais continuar a trabalhar a terra, vais continuar a esforçar-te, mas agora tu vais ter a minha ajuda, eu vou estar ao teu lado. E só assim é que é possível que as cargas sejam diminuídas, que o cansaço seja suportável e o alívio então venha. E então a promessa de Jesus é esta: descanso para as vossas almas. E depois ele acrescenta: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós temos aqui várias questões que Jesus trata rapidamente. Nós percebemos a sua autoridade divina. Quem é que se atreve a dizer isto? Só o Filho de Deus é que podia fazer. Ao fazer este convite. Reparem, ele próprio se identifica com aquilo que já existia no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 62, onde diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Em Jeremias 6,16 diz: assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Então, estas revelações proféticas que nós queríamos no Antigo Testamento, Jesus diz: olha, sou eu que vos vou aliviar a carga. Temos o cumprimento messiânico, mas também temos aqui a instituição já daquilo que seria a nova aliança. A religião judaica punha cargas. Jesus tem e diz: eu tiro-vos das cargas. E a religião hoje diz: eu ponho-vos cargas. E Jesus vem e diz: eu quero tirar a tua carga. E a religião hoje tem muitas facetas. Não está apenas nas igrejas, nas sinagogas, nas mesquitas, nos terreiros, não. Às vezes está nos estádios. Às vezes está nos recintos dos concertos. Às vezes está nos shoppings. E Jesus diz: troca o peso que tu tens, entrega-me a mim. Vocês lembram-se daquele hino que nos diz: deixa os cuidados ao pé da cruz. Porque Jesus, perto de Jesus, está. Então nós nesta altura já percebemos qual é verdadeiramente a causa do cansaço. A causa do cansaço não é única e exclusivamente um cansaço físico que produz um cansaço mental e espiritual, mas normalmente é o contrário. A causa do cansaço é o pecado. E a Bíblia ensina-nos isso mesmo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17.
a 19. Quando Adão pecou, a consequência do seu pecado foi que o trabalho que ele iria passar a realizar já não era mais sem dor, não era mais sem cansaço, mas era com desgaste. Se tu, no teu trabalho, tu sentes cansado, eu quero te dizer que tu tens de te lembrar que isso é a causa do pecado. É uma lembrança. É uma lembrança que Deus deixa. E David sabia do que falava muito bem. Vocês sabem que David foi um grande homem de Deus. Mas David também teve quedas muito grandes. E a determinada altura, vocês recordam-se que ele viveu em pecado durante vários meses. Até que foi confrontado com a sua culpa e com o seu pecado. E alguns gostam de falar em pecado oculto. Deixem-nos dizer uma coisa. Não há pecado oculto, porque Deus vê. Deus sabe, Deus conhece. E a determinada altura, no Salmo 32, Davi expressava como o pecado o desgastava. Este é um salmo de arrependimento. E a determinada altura, Davi diz que os seus ossos se enfraqueceram. Venham comigo rapidamente para o Salmo 32. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ele faz esta primeira declaração, mas ele faz é resultado daquilo que vem no versículo 3 e no versículo 4. Quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu não confessei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabem, nós às vezes ouvimos falar em doenças psicossomáticas, não é? Ou a cabeça magica alguma coisa e depois o corpo interioriza. Mas aquilo que Davi está a dizer, olha, aquilo que eu experimentava fisicamente era o resultado do meu pecado que não estava confessado. Davi tinha bem noção do peso da transgressão, do peso da iniquidade na sua vida. E ele durante meses lutou com isto, até que um profeta foi usado por Deus para que ele percebesse o grau em que ele se encontrava. E ele arrependeu-se. E Deus restaurou. Então, se o pecado é a causa do cansaço, qual é a resposta para este cansaço? É a cruz. É a cruz. Na cruz Jesus carregou nossos pecados, nossas dores, nossos cansaços. Lembram-se de Isaías 53, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, tu talvez te perguntes: o que é que isto tem a ver comigo? Tu é que sabes. E quando Jesus há pouco vos dizia, quando ele, no capítulo de Mateus dizia: vinde a mim, não é num momento na vida. Não é quando eu vim a Cristo e rendi-me e entreguei aos seus pés. Eu tenho uma necessidade de dependência constante de vir a Ele para que a minha alma seja transformada e refrigerada, para poder ter deleite, para poder ter descanso. Atos 3, 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Kierkegaard, que era um filósofo, ele dizia o seguinte: o descanso é a condição necessária para a fé, pois é somente quando estamos em paz que podemos ouvir a voz de Deus. No tumulto do teu coração, na inquietação da tua mente,
a quem tu estás a socorrer. O convite de Jesus é o mesmo. Venha a Ele. Venha a Ele. Vem ser aliviado. Venha aprender dele, que Ele é manso e humilde de coração. E Jesus foi exemplo em tudo também, na questão do cansaço, conforme vos dizia. E Jesus deixou-nos exemplo de como podemos lidar com o cansaço. Mas porque hoje já vai longa, eu não vou continuar, vou-vos dar só breves excertos. Como é que Jesus lidou com o cansaço? Porque o texto bíblico diz que Jesus cansou. Se vocês quiserem registrar, João 4,6 diz-nos: Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus cansou-se. Porquê? Porque Jesus era humano. E Jesus teve estratégias para lidar com o cansaço. Sim. Quando ele estava cansado, o que é que ele fazia? Descansava. Quando ele estava cansado, o que é que fazia? Buscava-se estar só, longe dos outros. Quando Jesus estava cansado, o que é que ele fazia? Ele tinha comunhão com o Pai. Ele ia ao monte orar. Ele alimentava-se. A determinada altura, ele veio de viagem, os discípulos vão no barco. O que é que Jesus fazia? Tirava uma soneca. Esta dimensão da humanidade de Jesus permite-lhe perceber também o teu cansaço, a tua necessidade de descanso. Jesus estabeleceu limites. Às vezes ele pegava nos discípulos e dizia: olha, vamos sair daqui e vamos ter um tempo só para nós. Jesus alternava ritmo de ministério. Ora estava com gente, ora estava só, ora subia para orar, ora voltava a estar com gente, e assim ia fazendo e realizando a obra do Pai. Jesus tinha em mente sempre o foco da sua missão. E por isso, Jesus nunca teve burnout. Sabem, uma das realidades que nós encontramos muitas vezes no domínio da liderança das igrejas é pastores, líderes, anciãos, presbíteros, reverendos a ficarem esgotados. E à luz da Bíblia eu só encontro duas explicações. A culpa é deles e a culpa é de quem está com eles. Das suas igrejas. Sabe porquê? Porque hoje as pessoas exigem demais e dão pouco. Temos aquilo que eu vos dizia no início. Solicitações a tudo e mais alguma coisa. E os líderes sentem-se na obrigação de estar sempre presentes. Não têm que estar. É preciso desligar. É preciso saber confiar de que as ovelhas são para serem cuidadas, mas o próprio também precisa ser cuidado. E as ovelhas não são deles. Quando nós percebemos isso, então outro irá cuidar. E Deus irá enviar outro para cuidar. Agostinho dizia: tu nos fizeste para ti, e inquietos está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, meus irmãos, nós não nos deixemos desfalecer. Paulo dizia a determinado tempo que ele gastou-se e desgastou-se e era atribulado, mas ele dizia: olha, eu continuo. A sinais, ou quando houver sinais de desgaste e de cansaço, parem. Peçam ajuda. E a melhor ajuda que nós podemos ter vem de cima. E às vezes ela vem de cima através de pessoas que são colocadas ao nosso lado para nos ajudar. Não tínhamos vergonha de dizer: olha, eu estou cansado. E uma das coisas que eu gosto muito no atletismo é de corrida de estafetas. Sabem porquê? Sabem? Porque a corrida é feita por 4 atletas diferentes que vão passando sucessivamente entre si a responsabilidade de chegar à meta. E nós temos esta responsabilidade como igreja. De estarmos ao lado, de sabermos identificar os sinais de cansaço e chamar outros que possam estar cansados ao refrigério que nós experimentamos quando estamos em Cristo. Que assim seja, meus irmãos.